Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de introdução à inteligência computacional. Eu sou o professor Petrônio Cândido, estarei com vocês aqui discutindo um pouco sobre esse campo interdisciplinar, essa matéria maravilhosa e também uma das matérias mais importantes do curso de bacharelado em sistemas de informação. Por que eu digo que isso? Porque eu digo que essa é uma das disciplinas mais importantes. Por quê? Porque os nossos sistemas, os sistemas que a humanidade vai produzir daqui para frente, eles serão cada vez mais inteligentes, no sentido de serem mais autônomos, de terem modelos mais complexos, capazes de aprender sozinhos, utilizando dados, e também de tomar decisões, substituindo o ser humano em tarefas cada vez mais inteligentes e substituindo o ser humano em tarefas cada vez mais complexas. Então essa que é a grande questão da inteligência computacional, uma das grandes demandas da economia 4.0, da indústria 4.0, é a utilização de sistemas cada vez mais autônomos e cada vez mais inteligentes. Isso nos leva, obviamente, a uma série de questões difíceis de serem respondidas, né? Por exemplo, qual que é a primeira questão que nós temos que responder antes de chegar na inteligência computacional? A grande pergunta é: o que é a inteligência? Então, nisso eu quero que vocês façam a si mesmos essa pergunta. O que é inteligência? Para esse vídeo aqui, dá pause e reflete consigo mesmo. Quando você acha que uma pessoa é inteligente, quais são as características que você atribui a essa pessoa? Ah, fulano é inteligente. Mas por que eu considero ele inteligente? Será que é pela capacidade de tomar decisões? Será que pela capacidade dessa pessoa raciocinar rápido, resolver problemas? Ou será que é pela capacidade dessa pessoa aprender rapidamente? O que é ser inteligente, na sua opinião? Pensa um pouquinho. O que é ser inteligente? Depois que a gente se debruça por esse problema da inteligência, a gente pode tentar entender a inteligência por vários espectros. Além da capacidade de aprender, além da capacidade de tomar decisões, além da capacidade de resolver problemas. Aliás, tomar decisões, a palavra inteligência vem lá do interlegere, entre escolhas. A palavra propriamente dita vem da capacidade de tomar decisões, né? Escolher. Mas a gente é muito reducionista se a gente parar aqui e disser que inteligência é só a capacidade de tomar decisões. Existem múltiplos, hoje a ciência sabe que existem múltiplos tipos de inteligência. Então você tem a inteligência lógico-matemática, que durante anos ela ficou conhecida como a inteligência, mas ela é só um tipo de inteligência. Você tem a inteligência artística, você tem a inteligência física, de esportes, né, espacial, você tem inteligência, enfim, inteligência social, inteligência emocional, você tem múltiplas inteligências diferentes. Então, é óbvio que para os problemas que a gente quer resolver aqui, a inteligência lógico-matemática, ela tem um pouco mais de prioridade sobre as demais, que são geralmente onde estão inseridos, né, o contexto onde estão inseridos os sistemas inteligentes. Mas para além disso, vamos continuar aqui com nossa reflexão. Uma das coisas que a gente pode associar à inteligência é a capacidade de aprender. O que é aprender? Aí, neste momento, eu também gostaria que vocês parassem e refletissem sobre o que é aprender. Dá pausa no vídeo e faz uma reflexão.
Quando eu aprendo, o que muda em mim? O que eu estou fazendo? Eu estou agregando mais conhecimentos, eu estou aprendendo a raciocinar, estou aprendendo a resolver problemas. Como é que meu cérebro aprende? O que é aprender, na verdade? Pare e reflete um pouco. Eu quero fazer sistemas que aprendem. Mas o que é aprender? Pensem um pouco a respeito sobre o que é o aprendizado. Aqui, a gente pode debater se aprender é guardar coisas na memória, ou se aprender a desenvolver um raciocínio, memorizar soluções prontas e saber utilizar essas soluções depois. Se é acumular conhecimento, o que é aprender? É difícil a gente discutir isso, essas coisas, porque esses são conceitos muito complexos, e mais do que conceitos complexos, eles são conceitos complexos e muito abstratos. Então vamos focar aqui na questão de guardar na memória e na questão do acumular conhecimento. Essa é uma outra grande questão importantíssima. O que é a memória? Como que você acha? Aqui nós estamos, a gente pode achar à vontade, porque aqui a gente está filosofando. A gente está parando para pensar numa coisa que a gente utiliza o tempo todo, mas a gente praticamente não reflete sobre isso. O que é a sua memória? Como que o cérebro guarda informações na memória? Eles são amontoados de dados? Eles são a conexão desses dados contextualizada, que é o que a gente chama de informação? Ou a gente armazena a forma de utilizar as informações, ou seja, a informação em movimento, que é o que a gente chama de conhecimento? Mas como que o cérebro armazena conhecimento? Como nós somos capazes de armazenar conhecimento? Gente, não confunda armazenamento de dados. Dado, informação, conhecimento são coisas distintas. Nós, da ciência da computação, nós temos muito conhecimento sobre como armazenar dados. A gente tem bancos de dados capazes de armazenar heptabytes de dados, indexá-los, fazer consultas eficientes em cima de quantidades enormes de informação, mas até informação, que são a estrutura, a conexão dos dados, os dados postos em contexto, conectados. Nós temos a parte de data warehousing, data lakes e business intelligence, análise online de dados. Tudo isso cuida de informação, de dados em contexto, de dados conectados, de novos insights, de indicadores e tudo. Só que informação, ela não é só dado. Desculpa. Só que conhecimento não são só dados. Conhecimentos também não são só informações. Conhecimento, ele está muito mais próximo a um algoritmo, aos dados em movimento, a um comportamento, uma coisa dinâmica que muda ao longo do tempo. Se por um lado dados são simples de se armazenar em bancos de dados, informações são um pouco mais complexas porque exigem o relacionamento de múltiplos dados postos em contexto, conhecimento é muito difícil de se representar e principalmente de se armazenar. Então, como que o seu cérebro armazena conhecimento? Saber fazer, saber decidir, desenvolver um raciocínio. Como que o nosso cérebro armazena esse tipo de informação? Se eu vou desenvolver algoritmos, sistemas que tenham algum conhecimento armazenado, a próxima pergunta que eu devo fazer é como que eu armazeno conhecimento? Essa é a pergunta central. Então eu já tenho
alguns questionamentos aqui que a gente tem que tentar entender o que é isso antes de seguir dentro da disciplina de inteligência computacional. Então, o que é ser inteligente? O que é aprender? E como que eu armazeno ou como eu represento conhecimento. Isso é muito complexo, mas é disso que essa disciplina se trata. Bom, então, se a gente for falar o que é conhecimento, é mais do que acúmulo de ideias, a capacidade de decidir, se a gente for chegar na questão da decisão, se é só escolher entre alternativas e discernir, é um pouco de tudo isso, ok? Então, o raciocínio do qual nós estamos falando, ele é uma coisa muito complexa, que a gente tem que ter a representação de ideias, a gente tem que saber abstrair um problema, separar ele em partes. Aí tem toda a questão de lógica, tem toda a questão de cálculo, saber conectar as causas e efeitos, daí discernir. Então eu preciso de um modelo de conhecimento, eu preciso de um modelo de raciocínio para poder fazer tudo isso. Então a gente chega no ponto focal da nossa discussão aqui, que é o que é a inteligência computacional, ou seja, o que nós vamos ver na nossa disciplina aqui, do que nós vamos tratar, que liga todas essas coisas que a gente está filosofando aqui até agora. Então, como assim a gente vai fazer a computação? Tem uma disciplina que trata dessas coisas tão complexas e tão abstratas, do tipo inteligência, aprendizado, raciocínio, conhecimento. Como que a gente lida com essas coisas? Bom, vamos lá. A inteligência computacional, ela lida com algoritmos que são desenvolvidos para, primeiro, resolver problemas, né? Tomar decisões complexas, e o mais interessante é que essas decisões elas não foram previamente programadas dentro daquele algoritmo. Então, olha, existe uma diferença aí, e essa diferença ela é fundamental, e nós vamos estudar isso daqui a pouco, é que os algoritmos de inteligência computacional, eles fazem coisas para as quais eles não foram explicitamente programados para fazer. Esses algoritmos, eles são capazes de desenvolver comportamentos, de desenvolver raciocínios, sem que o programador tenha que explicitamente ensinar isso para eles. A maior parte disso vai sair de dados de exemplo, é o que a gente chama de aprender a partir de dados. Então, os algoritmos de inteligência computacional, eles vão para além de simplesmente programar um sistema da forma como nós conhecemos. Um sistema convencional, um sistema corporativo, um algoritmo que a gente faz, ele está limitado, todas as decisões, tudo que ele faz, ele está limitado àquilo para o qual ele foi programado. Então ele é um sistema determinístico no sentido de que tudo que ele faz foi previamente programado. Mas a inteligência computacional não. A inteligência computacional ela é desenvolvida para aprender por si e para tomar decisões que não foram previamente programadas. Ok? De alguma forma, ela é capaz, ela tem um grau de autonomia. Isso que difere os sistemas inteligentes dos sistemas convencionais que a gente conhece. Bom, a área da inteligência computacional, ela é maravilhosa, eu sou apaixonado por essa área, principalmente por causa da sua multi e interdisciplinaridade. Então, quando a gente vai estar estudando inteligência computacional, como nós já acabamos de fazer, a gente está adentrando um pouco lá no território da filosofia. A gente vai ver muita matemática, a gente vai ver muita estatística, a gente vai ver muita coisa que vem lá da biologia. Existe a computação natural, que são algoritmos e técnicas computacionais inspiradas
em teorias da biologia, do meio ambiente, a gente vai ver muita coisa da psicologia, e por incrível que pareça, para a surpresa geral de todos, tem até computação nesse meio. Então a inteligência computacional, ela é uma área belíssima, ela é uma disciplina que, eu sempre digo isso, a inteligência computacional, ela abre a nossa cabeça para uma série de coisas, uma série de áreas de estudo interessantíssimas. A gente vai estudar algumas teorias da aprendizagem, lá da pedagogia, lá dentro da psicologia. A gente vai ver coisas de estatística, de distribuições de probabilidade, mas a gente vai ver teoria da evolução, a gente vai ver genética, porque a gente vai ver, por exemplo, a questão da predador e presa de populações, de indivíduos. Então, são coisas que abrem a cabeça da gente para pensar de forma mais holística, para pensar a natureza com outros olhos. Aqui eu estava quase me esquecendo, por exemplo, de falar da lógica, que é lá uma sub-área, uma intersecção entre a filosofia e a matemática. Então a gente acha que só tem aquela lógica aristotélica do verdadeiro e do falso. Então existem muitos outros tipos de lógica, muitos outros tipos de raciocínio. E de tudo isso a gente vê quando a gente está estudando a disciplina de inteligência computacional. Bom, a diferença de algoritmos de inteligência artificial ou de inteligência computacional para algoritmos comuns são esses que eu já falei. A flexibilidade, né, os algoritmos comuns, eles são rígidos, eles só fazem aquilo que eles foram explicitamente desenhados para fazer. A autonomia, né, os algoritmos de A, de C, eles são capazes de tomar decisões sozinhos. E aprendizado, eles são capazes de aprender a partir de exemplos. Bom, vou fazer uma breve história daquilo da inteligência computacional. Bom, antes de chegar aqui, antes da gente falar dessa história, é muito importante a gente falar que o computador, ele em si, como nós já vimos em outras disciplinas, e particularmente na disciplina de modelos e paradigmas, ele é uma calculadora. Ele é basicamente uma calculadora. Uma calculadora que tem um conjunto maior de instruções, além daquelas instruções lógico-aritméticas que a gente conhece. Mas quando, lá atrás, até antes de von Neumann, até antes de Turing, quando a humanidade ela sempre nutriu o desejo de criar uma máquina pensante, né? Nós, seres humanos, a gente sempre quis brincar de Deus, né? De criar, de ter a nossa própria criação, que fosse autônoma, que fosse capaz de aprender e que fosse capaz de tomar decisões, que fosse completamente autônoma. Então a humanidade sempre perseguiu isso. Você vai ver que até o próprio Alan Turing, um dos pais, ou o pai da computação, ele já tinha trabalhos na área da inteligência artificial. Como fazer com que uma máquina tome decisões, como fazer que uma máquina pense. Então essa ideia, essa fixação, ela sempre foi um motor por trás da computação. Nós sempre almejamos criar uma máquina, um robô, com um computador, com uma memória, com um dispositivo de pensamento que fosse autônomo e que fosse capaz de nos substituir em uma série de tarefas. Só que isso é muito difícil. Vamos analisar aqui um pouquinho da história da inteligência computacional. Bom, antes de 1950, nós estamos falando da área de pré-informática. Então, a gente, basicamente, as coisas que a gente
trabalhavam com modelos matemáticos e estatísticos que auxiliavam seres humanos nas tarefas de tomada de decisão, de previsão e de uma série de outras coisas. Então a gente tinha esses modelos matemáticos e estatísticos, só que o problema desses modelos matemáticos e estatísticos é que eles eram todos manuais. A gente tinha que resolver aquelas equações na mão, porque a gente não tinha um ferramental propício para lidar particularmente com muitos dados, um volume muito grande de dados. Bom, lá na década de 50 a gente já começa a surgir os mainframes, só que eles tinham um baixo poder computacional e um baixo e caríssimo poder de armazenamento. E a gente tinha limitações até de linguagem de programação. Nessa época a gente tinha basicamente as linguagens de programação procedurais. Daí vem, por exemplo, a Fortran dessa época, PL2, COBOL, veio surgir aí. Bom, então a computação era muito voltada para esses softwares normais, que é processamento de dados, entrada, processamento de dados, saída. Bom, a inteligência artificial, ela surgiu aí com inferência a partir de dados. Então você tinha um conhecimento que era programável baseado em lógica simbólica. Então a primeira tentativa de inteligência artificial, ela foi uma grande aposta naquilo que eu tinha um programador que criava um modelo de conhecimento, ele programava esse modelo de conhecimento com base nos dados que ele tinha sobre um determinado problema, ele criava um conjunto de regras lógicas, ok? E tinha um algoritmo de inferência que utilizava esse modelo de conhecimento, ok? Para poder tomar as decisões. Então, esse foi o nascimento dos sistemas especialistas, ok? Então, nós podemos falar que aqui tem uma inteligência artificial, inteligência computacional, porque existe um modelo de conhecimento e que ele é capaz de tomar esse modelo de conhecimento, o algoritmo de inferência, ou seja, o algoritmo que produz, que faz o raciocínio. Ele utilizava essas regras lógicas lá, desse modelo de conhecimento, para tomar decisões que não foram previamente programadas. Mas o modelo de conhecimento, ele era programado. O algoritmo de inferência, ele era programado. Mas o comportamento do algoritmo de inferência, utilizando o modelo de conhecimento, ele não era programado. Então, esse algoritmo de inferência, esse algoritmo de raciocínio, ele combinava diversas daquelas regras lá lógicas para chegar a conclusões, para chegar a raciocínios que não foram previamente programados. Então, esta é a inteligência artificial da forma como ela surgiu lá depois da década de 50, nos idos da década de 60 e por aí vai. Então, nessa época aqui, a gente já passou da década de 60, chegando ali na década de 80, né? No final da década de 70, no início da década de 80, a gente já tinha bancos de dados relacionais, que a gente já tinha mecanismos eficientes de armazenar dados, de buscar dados, de indexação. A gente já tinha redes de computadores locais que facilitava a conexão de máquinas diferentes. E a gente já tinha novos paradigmas e linguagens de programação. Na década de 80 a gente já tinha, por exemplo, programação orientada a objetos. A gente já tinha programação funcional. Então, aí começaram as pesquisas de aprendizado de máquina começaram mesmo na década de 60, mas elas foram pegar força mesmo depois que a gente começou a ter um ferramental de computadores mais eficientes para fazer isso, graças aos bancos de dados, novos processadores, redes locais e novas linguagens, paradigmas de programação. Então, qual que é a lógica e a diferença do aprendizado de máquina para a inteligência artificial da forma que era conhecida até então? Qual que era? O modelo de conhecimento lá na inteligência artificial clássica, ele era programado. Agora, eu quero que a máquina aprenda
aprenda sozinho esse modelo de conhecimento a partir dos dados. Então, aqui a computação desenvolveu novos algoritmos de aprendizado que pegavam os dados e ela era capaz de, a partir desse conjunto de dados, produzir o seu próprio modelo de conhecimento. Também novos tipos de modelos de conhecimento foram criados aí. Então, olha a diferença. Eu tinha o programador, ele trabalhava criando algoritmos de aprendizados. Olha só, esse algoritmo era um algoritmo que pegava um conjunto de dados sobre um determinado problema e aprendia um modelo de conhecimento. Modelo de conhecimento. Senhores, para tudo, o que é um modelo de conhecimento? Um modelo de conhecimento, que nós já falamos lá atrás, é a representação computacional do conhecimento acerca das propriedades, das partes e das soluções de uma determinada área, de um determinado problema. Como que eu represento, por exemplo, eu vou citar um problema aqui simples. Eu quero criar um sistema inteligente que decida se uma pessoa tem uma determinada doença, certo? Então, eu vou pegar dados de muitas pessoas saudáveis, de muitas pessoas doentes e de outras pessoas para uma determinada doença, e muitas pessoas doentes, só que de outras doenças. Eu vou pegar todos os dados que eu puder sobre esse problema e eu tenho que arranjar um jeito de representar a correlação que existe entre os sintomas e o diagnóstico. Então, esse conjunto de sintomas aqui representa uma pessoa saudável, esse conjunto de sintomas aqui representa uma pessoa com a doença X, e esse conjunto aqui, diferente de tudo isso aqui, é com outro tipo de doença. Como que eu represento isso? Como que o seu cérebro representa isso? Como que eu sou capaz de pegar esse conjunto de dados e armazenar a informação de como que um algoritmo pode pegar esses dados e decidir se alguém está doente ou não? Esta é a grande primeira revolução da inteligência computacional. É a capacidade de ter um conjunto de dados de exemplo e eu consigo fazer com que os computadores olhem para aqueles dados e representem o conhecimento que está contido naqueles dados. Isto é o aprendizado de máquina, o famoso machine learning. Ou seja, a máquina ela é capaz de aprender sozinha. Na verdade, ela não aprende completamente sozinha, né? Porque a gente desenvolve os algoritmos de aprendizado, tem os parâmetros, que a gente chama de hiperparâmetros, do algoritmo de aprendizado, para produzir aquele modelo. Mas é um grande avanço o que aconteceu aí. As primeiras formas dos computadores criarem modelos de conhecimento e, uma vez que são criados esses modelos de conhecimento, você tem o algoritmo de inferência que pode utilizar aquele modelo que foi aprendido para poder resolver novas instâncias não vistas anteriormente daquele problema. Então isso faz toda a diferença do mundo. Continuando. Então, o que é importante aí nesse momento? Dados. Nós temos dados do problema. O computador aprende a partir de dados. Ok? Eis que nós chegamos mais recentemente, e aí aconteceu o fenômeno do Big Data, né, que são dados não estruturados de altíssima dimensionalidade. Então a gente tem grandes volumes de dados, mas que tipo de dados? De texto, de imagem, de áudio, grafos,
todo tipo de dado. A gente consegue armazenar hoje em dia esses dados com extrema facilidade. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Aconteceu também o advento das GPUs. Aqui vale a pena fazer uma advertência, que as GPUs, essas unidades gráficas de processamento, elas foram criadas para processamento de vídeo. Processamento de vídeo, quando vocês fizerem a disciplina de computação gráfica, todo mundo acha que computação gráfica é aprender a mexer com Photoshop e com Corel. Computação gráfica é matemática pura e simples. É só matemática. Os cálculos que são feitos para poder renderizar uma determinada cena tridimensional, para fazer aqueles objetos tridimensionais. Então, isso tem uma computação muito pesada. Então, esses chips nasceram para quem trabalha com computação gráfica. Acabaram sendo mais popularizados pelo pessoal da área dos games, né, dos jogos digitais, particularmente esses jogos em tempo real, que eles precisam de muita potência computacional, muita memória também, para poder renderizar aquelas imagens e toda a dinâmica do jogo. Só que aí, esses chips, eles são processadores matemáticos muito possantes. A gente criou aí uma ferramenta de processamento numérico de grande poder. Aí alguém teve um insight. Cara, a gente sabe armazenar grandes volumes de dados, e de todo tipo de dados. A gente tem processadores muito possantes, que a gente pode fazer uma quantidade gigantesca de cálculos por segundo. Por que a gente não utiliza isso para expandir o machine learning para mares nunca dantes navegados? Pois é, foi daí que surgiu o aprendizado profundo, o famoso Deep Learning, que é hoje a grande revolução da inteligência computacional. Então, o Deep Learning ele é basicamente voltado para o paradigma conexionista, vulgo redes neurais convolucionais. Mas não só redes neurais convolucionais, inclusive redes neurais convolucionais já são um modelo que está ficando ultrapassado. São variações e evoluções das redes neurais, que vai ser o último tema que a gente vai ver nessa disciplina. A gente também não vai aprofundar porque tem a disciplina própria de redes neurais, mas enfim, o paradigma do Deep Learning ele é muito baseado em redes neurais. Então, esse advento do GPU, desses processadores de elevado desempenho, é que a gente pode montar modelos de redes neurais muito complexos, com dezenas, assim, com centenas de milhares ou até milhões de neurônios artificiais e de camadas, e a gente dá conta. Então, se no aprendizado de máquina, olhando lá atrás, a gente tinha dados estruturados, aquele banco, aquelas tabelinhas, né, com linhas e colunas, aqueles são os dados estruturados. Aquilo ali era o alimento do aprendizado de máquina que foi predominante nos anos 80, 90, início dos anos 2000. Agora, meu querido, com Deep Learning, a gente tem dados estruturados, texto, som, imagem, vídeo, gráfico, tudo isso a gente consegue aprender. Em cima de tudo isso, a gente consegue criar algoritmos que pegam imagens, detectam objetos dentro dessa imagem, que segmenta essa imagem, né, separa um determinado objeto dentro da imagem, que descreve a imagem utilizando o texto e, assim, muitas outras aplicações a partir desse tipo de dado. E os modelos de conhecimento, se você vê, os modelos de conhecimento eram simples. Agora, os modelos de conhecimento são muito, mas muito complexos mesmo. Bom, qual que é o coração desse negócio aí? Nós precisamos de muitos dados. Não só muitos dados, muito processamento mesmo. Bom, o que nos leva a uma nova pergunta, que nós estamos falando aqui há horas. Modelo de C, mas venha cá, o que é um modelo mesmo de inteligência computacional? Bom, primeiro, aqui nós vamos começar a ver a parte matemática do negócio.
Primeiro e antes de mais nada, a gente tem que conhecer que existe no mundo real um negócio chamado processo gerador dos dados, que é uma função, que é um fenômeno do mundo real, que transforma uma entrada que eu vou chamar de X, X é sempre os dados que eu sei, e gera uma saída Y. Então, essa função G é o que eu chamo de processo gerador dos dados. Nós não temos acesso a essa função G. Ou seja, essa função G, esse processo no mundo real, ele é desconhecido, ele é inacessível. A gente só tem acesso a um conjunto de pares da entrada e da saída, né? Do X e do Y. Né? Então, e sabemos primeiro também que isso é uma amostra, a gente não tem todos os dados possíveis sobre essa função G. Então, tudo que a gente está querendo fazer a partir daqui é tentar criar um modelo computacional para essa função G, que a gente não conhece. Então, vamos supor que você está querendo criar, citar um fenômeno. Você tem clima, você vê lá a quantidade de nuvens e de vento e você quer prever se vai chover ou não. Então, essa função G é como se fosse a física do processo meteorológico que transforma todas aquelas condições climáticas em chuva. Então, basicamente, a função G é a meteorologia, né? É o conjunto das condições que faz ou não chover. Você consegue adivinhar isso? Você tem acesso direto à complexidade da mecânica física que faz e saber exatamente a umidade do ar, a pressão atmosférica e todos os outros fatores macro e microclimáticos que fazem chover? A função G é desconhecida. Nós não temos acesso a ela. O que a gente pode fazer é colocar um termômetro, colocar um anemômetro, colocar uma série de equipamentos que vai medir todas as condições climáticas e associar todas essas condições que eu medi à ocorrência ou não de chuva. E aí eu tenho uma amostra para tentar correlacionar o fenômeno, que é a chuva, com todas as outras variáveis. Ou seja, o fenômeno Y, a minha chuva ou não chuva, com as minhas variáveis X, que são as variáveis ambientais. Então, vamos estudar um outro caso interessante. Por exemplo, o Titanic. Todo mundo conhece aí o barco lá, o Titanic, né, que afundou. Você estava lá quando o Titanic afundou? Eu não estava lá. Ninguém estava lá. Você tem uns ou outros sobreviventes, mas eles não têm os dados técnicos do que aconteceu lá naquele momento. Então, o que me interessa aqui no caso do Titanic é que existe um comportamento muito bem definido das pessoas que sobreviveram e das pessoas que morreram. Elas são muito bem caracterizadas. Eu não estava lá para saber o que foi que aconteceu para que esse comportamento bem estabelecido acontecesse de fato. O que nós sabemos sobre esse fenômeno é que foram armazenados a partir da lista não só de sobreviventes, né? Aí tem de tripulantes, né? De pessoas que estavam no Titanic. Então você tem a lista de passageiros e de tripulantes. Você tem o sexo, né? Entre masculino e feminino. Você tem a faixa etária, se era criança, adulto ou idoso. Você tem a classe, primeira, segunda, terceira classe, ou se era tripulante, e o status final, se ele sobreviveu ou se aquela pessoa morreu. Então você tem isso não só para os sobreviventes, mas para todo mundo que estava no Titanic. Então o que acontece aí? Nós queremos prever o status, ou seja, se a pessoa sobreviveu ou se a pessoa morreu, com base nas demais informações, no sexo, na faixa etária e na classe. É possível prever o status com base no sexo, na faixa etária e na classe? Ou seja, o que aconteceu lá no Titanic é inacessível para nós. Ela é essa função G que eu estou falando, a função que gerou os dados.
Isso aqui é só a base de dados. Agora, eu quero aprender uma forma, uma função que simule aquilo que aconteceu de verdade lá no Titanic. Entendeu? Então, veja bem, o sexo, a faixa etária e a classe do passageiro ou do tripulante é o meu conjunto de variáveis X, é a entrada. O meu status final é o Y, é aquilo que eu quero saber. Existiu lá no passado a função G, que, de acordo com o sexo, com a faixa etária e com a classe do passageiro, ele determinou com grande probabilidade se aquela pessoa ia morrer ou se ela ia sobreviver. Só que nós não temos acesso a essa função G, o Titanic já afundou. Só quem sabe disso é quem estava lá. Isso agora está no passado, a função G é inacessível. O que nós podemos fazer? Criar um modelo de C é uma função f que aproxima a função G com base nos dados que nós temos, no XY lá. Então você está vendo esse Y aí com o tio em cima? Esse tio em cima significa que ele é uma aproximação do valor real. Não, mas qual que é a grande questão? O meu Y com o tio em cima, ele tem que aproximar. Ele tem que, de alguma forma, se comportar bem próximo daquilo que é a função G real, só que a função G é desconhecida. Então, a inteligência computacional toda, ela quer aprender essa função F. E o que a função F faz? Aproximar a função G. Então, olha outros tipos de problemas aqui que a gente pode colocar. Por exemplo, sistema de recomendação. É possível prever as preferências de um usuário, que é isso aí que eu quero saber, que eu quero adivinhar, é o meu Y, tendo como base outros usuários que são parecidos com aquele usuário. Isso aí são os dados que eu tenho, o X. Vamos, por exemplo, olhar a questão da avaliação de risco em seguradoras, né? Seguradoras de carro. Qual que é o risco de acidente? Isso é o que eu quero saber, é o meu Y. Qual que é o risco de acidente de uma pessoa que eu conheço? O sexo, idade, estado civil e o tipo de veículo. Então, sexo, idade, estado civil e o tipo de veículo são os dados que eu tenho. É o meu X. Meteorologia, que eu já falei anteriormente. Qual a chance de chover, que é o que eu quero saber, é o meu Y, para um determinado mês do ano? Então, a única coisa que eu tenho é o mês do ano, é o X. Só que o regime de chuvas ele é muito bem determinado. Eu sei que chove mais em dezembro e em janeiro do que chove em junho e em julho. Mas existe, qual que é a forma que, com base no mês do ano, eu consigo determinar a chuva? Como é que eu vou aprender a transformar essa variável X naquela variável Y? Então, o modelo de C é uma função que aproxima a função G, ou seja, que transforma os dados que eu tenho, que são aqueles X, no Y, ou pelo menos numa aproximação do Y. Porque o Y real, a gente não sabe, ele também é desconhecido, até que o fenômeno... Então, eu quero prever, então eu quero saber antes que aconteça. Então, veja bem, isso é muito interessante. A inteligência computacional, ela quer prever. Ela quer saber antes que o fenômeno aconteça. Então, dado o conjunto de valores de entrada, o meu X, eu quero saber o Y antes que o Y aconteça. Então, o Y, ele é desconhecido. Eu tenho a minha base de exemplos do que aconteceu no passado. Com base naqueles dados passados, eu quero aprender a função F para prever o que vai acontecer no futuro. Então, eu tenho os valores de X, né, os valores conhecidos, e eu quero prever o Y, só que o Y não aconteceu ainda. Então, por isso que eu sempre falo que aquilo ali, ela é uma aproximação, dado que nós não sabemos o que vai acontecer de fato no futuro. A gente quer aproximar de forma que esse Y-tio, essa aproximação, ele esteja muito próximo
ao valor real que vai acontecer no futuro. Então é isso que um modelo de inteligência computacional faz. Bom, continuando. Então, a grande pergunta é, como que eu aprendo a função f? Como que eu faço para a função f aproximar a função g? Então, nós temos uma outra função, que é essa f maiúsculo aí, ó. Essa f maiúsculo, eu vou passar a base de dados, né, os conjuntos de exemplos x e y, e ela vai aprender, um conjunto de parâmetros. O que são os parâmetros? Aqui nós matamos uma grande charada. Então, esse conjunto de parâmetros aí é o que eu chamo de modelo de conhecimento. Lembra que nós falamos lá atrás? Mas o que é aquele modelo de conhecimento? Modelo? Quando eu pego o conjunto de dados e aprendo a partir desses dados, eu tenho um conjunto de parâmetros que instruem a minha função f a como transformar os valores de entrada x no valor y. Então, esses parâmetros, eles instruem a função f a transformar o x em y. Então, isso que é o aprendizado de máquina. Então, eu tenho duas funções diferentes aqui nesse caso. Eu tenho o f maiúsculo, que é a função que aprende a partir dos dados. E eu tenho o f minúsculo, que é a função que utiliza aquele conhecimento aprendido pela f maiúsculo, os dados de entrada, para gerar a função y. Cada uma dessas funções tem um nome. Nós vamos chegar lá. Então, veja bem. Nós temos um conjunto de dados de treinamento, que são x e o y. Usando os dados de treinamento, eu tenho a função f maiúscula, que aprende a transformar x em y e armazena esse conhecimento no conjunto de parâmetros. E eu tenho a função f minúsculo, que utiliza esses parâmetros para estimar um valor y lá, que aproxima o valor desconhecido de y a partir dos valores conhecidos. Mas isso é muito abstrato. Relaxa, que fica pior. Fica pior agora. Por quê? Porque nós não falamos, a gente deu essa explicação de alto nível aí, mas tem algumas coisinhas que a gente deixou passar. Vamos utilizar uma notação matemática mesmo para explicar esse problema. Bom, olha aí, eu tenho o meu x e o meu y, que são a minha base de treinamento. Eu tenho a minha função f maiúscula, que é o algoritmo ou método de aprendizado. Ele gera essa letra grega aqui, ó, que nós chamamos de θ. E o θ é o meu conjunto de parâmetros. A partir de agora, sempre que eu falar θ, é o meu conjunto de parâmetros. E tem essa outra letra grega aí, que é o epsilon, que representa o erro padrão. Ou seja, todo modelo de inteligência computacional tem erro. Todo modelo de inteligência computacional tem erro. Então, toda vez... Lembra que o meu y lá, ele tem um tio em cima. Por que aquele tio em cima? Porque ele é uma estimativa. Ele não é o valor real. Ele é um chute daquilo que será o valor real. Mas eu tenho que entender que, e por mais que o meu modelo seja preciso, ele tem uma margem de erro. Ele sempre vai ter uma margem de erro. Eu não posso chegar e cravar, vai ser aquele valor com absoluta certeza. Não, isto é errado. Todo modelo de IC, ele gera uma estimativa, e essa estimativa é controlada por um erro padrão. Então, eu sempre falo aqui, ó, esse aqui é o meu y-tio, ok? Ele é uma estimativa e tem esse erro aqui que pode ser para mais ou para menos, ok? Esse aqui é o erro padrão. Então, eu estabeleço um limite de confiança, sabendo que pode estar muito próximo da realidade, mas eu não posso abdicar de dizer que tem um erro esperado ali. Então, olha só que interessante. Então, a minha função fzinha, que a partir de agora nós vamos chamar de método de inferência. A de cima é o método de aprendizado, de baixo é o método de inferência. Ele utiliza a entrada, os valores conhecidos que nós temos, o conjunto θ de parâmetros, que é o meu modelo de conhecimento,
E a minha predição y tio lá, ela sempre leva em consideração esse epsilon, que é o meu erro padrão. Então, os nossos modelos de inteligência computacional, eles têm duas fases. A fase de aprendizado, que é essa primeira fase, onde eu estimo os parâmetros θ, né, utilizando os dados de treinamento. E eu tenho a minha fase de inferência, que eu utilizo dados de teste, ou seja, os valores que eu quero saber, né, que do futuro, né? Eu sei, por exemplo, que uma pessoa tem um conjunto de sintomas, mas não sei se ela está doente ainda. Então eu vou utilizar esses dados de teste para poder estimar, fazer uma estimativa de se ela está doente ou não, considerando aí que tem uma margem de erro. Ok? Então, mais uma vez, dissecando todos aqueles componentes lá. Eu tenho o F maiúsculo, que é a minha função de aprendizado. A minha função de aprendizado, ela aprende em cima do X e do Y, né, que são os dados de treinamento. Aí ela vai estimar o θ, que é um conjunto de parâmetros. Junto com esse θ está associado aí um valor de incerteza, né, que é o erro padrão. Para aquele conjunto de parâmetros, ele tem um erro padrão. E essa função de aprendizado, diferentes funções de aprendizado geram diferentes parâmetros e diferentes incertezas. A gente vai ver que existem muitos tipos de aprendizado, cada tipo de aprendizado tem sua função de aprendizado e cada uma delas vai gerar um modelo diferente, né? Um conjunto de parâmetros diferentes. Bom, uma vez que eu tenho aquele parâmetro treinado, que é o meu θ, e eu tenho o meu erro padrão, que é o meu epsilon, eu vou utilizá-los usando a função de inferência, que é o F minúsculo. A função de inferência, ela aceita os dados que você conhece, né, que é os x'inhos, os dados descritivos, o modelo, que é o meu epsilon, e junto com esses dois, ele vai estimar o valor que você ainda não conhece, que é o meu y. Lembrando que esse y aí, ele está sempre associado com o meu epsilon, que é a minha incerteza. Então, isto aí, senhores, é um modelo de C, entendeu? Esses são todos os componentes do modelo de C. Os dados de entrada, os dados de treinamento de entrada, os dados de treinamento de saída, a função de treinamento, também chamada de função de indução, né? A função de inferência, os parâmetros ou modelo de representação de conhecimento, a estimação da incerteza, né, que geralmente é a margem de erro padrão, a gente estima ela com as estimativas geradas pelo modelo, menos quando a gente compara com os valores reais lá durante o treinamento. E as estimativas, né? Então isso aí é o modelo de inteligência computacional. Bom, mas que tipo de problemas que um modelo de inteligência computacional é capaz de responder? Bom, existem aí 3 tipos de problema. A gente tem problemas de decisão, a gente tem problemas de enumeração e a gente tem problemas de otimização. Vamos lá, o que é cada um deles? Problema de decisão, a resposta de um problema de decisão é sempre verdadeiro ou falso. Então, uma das coisas que nós falamos aqui, ele é um problema de decisão. Como assim? Eu tenho um conjunto de valores de variáveis climáticas e eu quero saber se isso aí vai chover ou não. Então, quando tem esses valores, chove? Quando não vai chover? Entendeu? Então, isso aí é um problema do tipo sim ou não. Mas, na verdade, quando a gente formula esses questionamentos, a gente quer saber se aquele conjunto de parâmetros resolve o problema de saber se vai chover ou não. Então é outra categoria. Então eu quero saber o seguinte, dado um conjunto de parâmetros, esses parâmetros são capazes de solucionar o meu problema? Então eu tenho um conjunto de variáveis x. Aquele conjunto, aquele modelo lá, ele consegue responder se vai chover ou não? Sim ou não? Então aí nós vamos para um outro tipo de problema. Agora que é o problema de enumeração. Eu quero criar uma solução qualquer
né? Eu quero criar um conjunto qualquer de parâmetros que resolve esse meu problema. Então, eu tenho uma representação, eu consigo gerar uma representação de conhecimento que consegue decidir se vai chover ou não, ok? Então, você vai ver que o problema de decisão, ele está incluído dentro do problema de enumeração. Mas, o que nós queremos mesmo é o problema de otimização. Aí, veja só, eu quero achar a melhor solução que satisfaz o meu problema. Aí nós já temos uma outra questão. Eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, o seguinte: qual que é o algoritmo, qual que é o conjunto de parâmetros mais preciso? Aquele que decide se vai chover ou não, com o menor número de parâmetros e com menor valor de erro. Porque o meu problema de enumeração é achar um conjunto lá que é capaz de fazer isso, mas ele pode ter uma margem de erro alta. Eu quero o melhor conjunto de parâmetros que tenha a menor margem de erro, que seja o menor conjunto de parâmetros possível para poder descrever aquele problema. Então, este é o problema de otimização, ok? É um problema importantíssimo. Então, vamos supor que eu tenho esse problema aqui, ó, x² mais logaritmo de 23 na base y vezes o cosseno de x mais y é igual a zero. Isso aqui é meu problema. Eu tenho que achar os valores de x e de y que resolvem essa equação. Então, x0 e y0 é uma solução para o meu problema? Então, isso aí seria o problema de decisão. O problema de enumeração é achar qualquer valor de x e de y que resolva essa equação. Entendeu? O problema de otimização é achar os melhores valores de x e y que chegam, por exemplo, aos menores ou maiores valores de x e y que resolvem essa equação. Ok? Então, com esse tipo de coisa aí, a gente consegue chegar, por exemplo, se o meu y, né, o valor que eu quero saber, ela é uma variável categórica, eu vou estabelecer o meu problema como um problema de classificação, né? Por exemplo, tudo que envolve texto, ele é um problema de classificação. Se eu tenho uma imagem de uma radiografia, aliás, de uma, sei lá, de uma mamografia, e eu quero detectar se ali existe um tumor maligno ou benigno, então isso aí é um problema de classificação. Por outro lado, a gente tem os problemas de regressão, que aí y é uma variável numérica, ok? Então eu tenho lá os valores de uma determinada equação, de um determinado sistema, e eu quero descobrir o valor de saída, né, dado x. E eu não conheço as relações matemáticas exatas, então isso aí é um problema de regressão. E existem inúmeros outros tipos de problemas dentro da inteligência computacional que a gente vai trabalhar mais para frente. Bom, outra pergunta interessantíssima é: como se aprende um modelo de inteligência computacional? Ou seja, agora nós vamos falar das funções de aprendizado, de quais são os paradigmas de aprendizado da função f. Então, não existe só uma função f maiúscula, aquela função que transforma os dados em um modelo de conhecimento. Existem múltiplos modelos de conhecimento, tipos de modelos de conhecimento. Cada tipo de modelo de conhecimento tem a sua própria função de aprendizado. Mas o que é pior, não tem uma função de aprendizado. Para cada tipo de modelo de conhecimento, existem inúmeros algoritmos, ok? Mas vamos ver assim, em alto nível, quais são. Bom, só para revisar, lembrando que o F maiúsculo é o método de aprendizado, o θ, letra grega é θ, é o modelo de conhecimento, né, a forma como eu represento o conhecimento, e o F minúsculo é o método de inferência, né, como que se usa aquele modelo de conhecimento. Bom, vamos lá. Existem vários métodos de aprendizado e
o método de aprendizado ele está conectado com o modelo de inferência. Então, um modelo de conhecimento é aprendido utilizando um método de aprendizado, e o método de inferência ele tem que saber utilizar aquele modelo de conhecimento. Então, esses três aí, eles estão conectados. Ok? Bom, vamos lá. Existem alguns paradigmas clássicos de aprendizado de máquina. Então, os principais são o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, o aprendizado por reforço e o aprendizado heurístico. E existem múltiplas, como direi, intersecções entre esses conjuntos. Bom, então, para cada um desse tipo de aprendizado, você tem várias formas de se fazer isso. Vou citar aqui, por exemplo, a simbólica, que utiliza lógica, algum tipo de lógica, a heurística, né, que é uma tentativa e erro um pouco mais evoluída. Conexionista, que é toda a parte de redes neurais, evolucionista, que é o heurístico mais avançado e por aí vai. Aqui ficou faltando, por exemplo, probabilístico, né, estatístico probabilístico. Então, existem inúmeros paradigmas aqui. Bom, por exemplo, isso aqui é o tema da nossa próxima aula, então não vou nem entrar em muitos detalhes. Na próxima aula a gente vai ver só sobre aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado é baseado em conjuntos de dados que eu vou discriminar a partir do certo e errado, né? Então eu tenho os valores de entrada, os valores esperados de saída para cada x de entrada e a função que mapeia os dois, então que é a função de inferência. Então eu tenho, a partir do x e do conjunto de parâmetros, o meu algoritmo de inferência, que é o F, ele vai produzir estimativa. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro, eu vou comparar a diferença entre a minha estimativa e o valor real. A partir desse erro, eu vou corrigir os parâmetros e vou rodando esse ciclo aí. Vou novamente fazer uma inferência, pegando os valores de entrada, tentando gerar uma estimativa, vou comparar essa estimativa com o valor real, achar o erro, corrigir os parâmetros em cima do erro, com os novos parâmetros. Então, isso aí é o aprendizado supervisionado. Mas o aprendizado supervisionado, ele existe porque eu tenho o x e o y bem separados. E quando isso não acontece? Quando eu tenho só o x, eu não tenho, por exemplo, uma classe associada àquele x. Então eu só posso comparar a proximidade de dois objetos. Eu vou falar que dois objetos eles são parecidos ou se eles são muito diferentes. É o famoso raciocínio por analogia. Então, esse é o aprendizado não supervisionado. No aprendizado não supervisionado, eu não tenho no conjunto de treinamento o Y. Ok? A única coisa que eu posso falar é comparar os registros, se eles são próximos ou se eles são muito diferentes entre si. Ok? Então, eu tenho uma função de comparação, também conhecida como função de distância. Nós temos o paradigma heurístico. O paradigma heurístico, ele é uma forma de fazer tentativa e erro. Mas não é tentativa e erro qualquer, aleatória, não. É uma tentativa e erro guiada de forma inteligente. Então, ele é um algoritmo evolutivo e incremental. Ele vai pegando as melhorias e vai focando nessa tentativa e erro de forma a ela ser guiada, ela ser inteligente e não completamente aleatória, né? Então, esse mecanismo que vocês estão vendo aí, geração, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, ele é o famoso algoritmo genético, que é uma meta-heurística ou algoritmo evolucionário. Bom, por fim, nós temos o aprendizado por reforço, que o aprendizado por reforço ele é interessante porque ele não é baseado em dados. O aprendizado por reforço, também algumas pessoas vão chamar isso de aprendizado ativo, é quando você pode agir em cima do ambiente e conforme você age em cima do ambiente, o ambiente reage. Né? Você tem umas variáveis de ambiente e para cada coisa que você faz, ele vai te punir ou ele vai te premiar, ele vai te dar uma recompensa ou uma punição.
Então, o meu agente, que é o meu modelo de A, ele vai experimentando. Toda vez que ele faz alguma coisa, ele vai olhar o conjunto de variáveis atuais e vai fazer alguma coisa e vai esperar o ambiente responder para ele com o que aconteceu depois que ele fez aquela ação. Então, aí nós temos uma teoria da psicologia, que é o behaviorismo, né? Que é o comportamentalismo. O meu agente aprende de acordo com as recompensas ou com as punições que o ambiente dá toda vez que ele faz alguma coisa. Então, esse é o aprendizado por reforço. Nós vamos tentar ver se conseguimos abordar esse tema dentro da disciplina. Dado o tempo que temos também, né? Bom, e aí, como que a gente representa, né, e usa um modelo de inteligência computacional? Nós estamos falando do θ e do F. Bom, aí é bem interessante, porque existem vários tipos de modelo de conhecimento. Eles podem ser divididos basicamente em 3 caixas. Os modelos de caixa branca, os modelos de caixa preta e os modelos de caixa cinza. Nós vamos abordar aqui agora só os modelos de caixa branca e os modelos de caixa preta. Então, os modelos de caixa branca são aqueles que dá para conhecer, dá para entender o seu funcionamento interno. O modelo de caixa branca, eu, enquanto ser humano, eu consigo olhar para aquele modelo de conhecimento e entender, e aprender, e absorver o que ele faz. O modelo de caixa preta não dá para fazer isso. O modelo de caixa preta ele é muito complexo para eu, ser humano, entender aquilo que está acontecendo. Então, o modelo de caixa preta ele tem esse nome exatamente porque eu não consigo ver o que há dentro dele. Não é possível compreender o conhecimento gerado. É como se fosse a diferença entre o dia, que eu consigo ver o que está acontecendo, e a noite completamente escura, onde eu não tenho visão do que está acontecendo. Essa que é a analogia. Longe de qualquer tipo de preconceito racial de qualquer natureza. A metodologia é apenas o dia e a noite, né? Aquilo que você consegue ver na claridade do dia e aquilo que você não consegue ver no escuro da noite. Então, esse daqui é um modelo de conhecimento do tipo caixa branca. Veja bem, você tem à nossa direita aí, você tem um modelo do tipo árvore de decisão. Então, ele vai fazendo perguntas do tipo sim ou não. A cor é verde? Sim ou não? E aí você pega um caminho. O diâmetro é maior do que 6 polegadas? Sim ou não? Então, este modelo de conhecimento aí tem um modelo de raciocínio. Ele está raciocinando em cima dos valores da entrada. Então, você consegue pegar isso aí e ler e entender. À esquerda, nós temos uma árvore bayesiana. Nós temos árvore bayesiana. Nós temos uma rede bayesiana. Então, ele vai fazendo perguntas a partir das probabilidades dos valores. Ok? Então, esse aí é um modelo probabilístico. E aí, a partir das probabilidades de cada um e essas probabilidades, elas foram aprendidas nos dados. Então, a partir de cada uma dessas probabilidades aí, ele vai fazer, lá no final, a classificação, o diagnóstico. Então, esses modelos, eles são modelos de caixa branca porque eu consigo interpretá-los, ok? Eu consigo ler eles e entender o que está acontecendo. Porém, um modelo de caixa preta, ele seria, por exemplo, um modelo de caixa preta clássico, é uma rede neural. O que é uma rede neural? Dá uma olhada o tanto que cada bolinha dessa que você está vendo aí, ela é um vetor numérico, né? Aliás, desculpa, cada bolinha não. Cada linha que você tá vendo aí, cada setinha, ela é um número. Ou seja, cada conjunto de bolinhas desse aí é uma matriz. Então, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos multiplicando várias matrizes. E não é só isso, não. Cada bolinha dessa aí, ela é um vetor, a multiplicação de um vetor, né, por outro vetor e passando ele por uma determinada função de ativação, uma não linearidade. Ou seja, então isso aí representa um conjunto complexo
de operações matemáticas que vai levar a um resultado lá no final. Então isso é muito complexo, é como se tivesse aí cada caminho desses, da primeira bolinha até a última lá, cada sequência de setinhas dessa aí, forma uma equação multiplicando vários vetores para chegar naquele final lá, várias matrizes para chegar naquele final lá. Então, isso é muito complexo, eu não consigo pegar esse conhecimento aí e dizer, eu sei exatamente o que está acontecendo. Não, são muitos valores sendo multiplicados, passando por funções ali a todo momento, e nós, seres humanos, não conseguimos absorver e ler aquele modelo computacional com facilidade. É por isso que nós chamamos ele de um modelo do tipo caixa preta. Então, existe uma brincadeira clássica que a gente faz aqui na inteligência computacional, que é isso, olha, o resultado de um modelo de inteligência computacional, ou seja, o front-end desse modelo, ele é sempre lindo, né? Ele está ali funcionando, todo mundo vê os resultados, a acurácia maravilhosa, todo mundo fica feliz. Mas na hora que você vê o que está por trás do modelo de inteligência computacional, ele é um pequeno monstrinho, ele é uma coisa difícil de se lidar, trabalhosa, é muito difícil de entender, enfim. Então a gente costuma fazer essa comparação entre o front-end, ou seja, o resultado, e o back-end, ou seja, o modelo de C, as etapas de treinamento, a representação do conhecimento. Isso aí é um pouquinho complicado de se mexer. Bom, para fechar a nossa questão aqui, nós temos que falar sobre a incerteza, que eu já falei anteriormente. A incerteza, senhores, ela é fundamental. Sem incerteza, nós não trabalhamos com inteligência computacional. Sem incerteza, nós não representamos a inteligência computacional. Tudo que a gente vai trabalhar na inteligência computacional tem incerteza, ok? Tem erro padrão. Nós não vamos trabalhar com coisas absolutamente exatas. A gente lembra, é sempre bom lembrar que a gente está aprendendo uma representação de uma função ao qual nós não temos acesso. Ok? Então a função G, que é a função geradora dos dados, nós não temos acesso, nós não temos... Se a gente tivesse acesso a ela, a gente não precisaria disso. Ok? Se a gente tivesse conhecimento perfeito do que está acontecendo ali, a gente não precisaria de ser. A gente está treinando uma outra função que imita o comportamento de uma função desconhecida com base num conjunto de dados. Isso tem muito erro, isso gera muita incerteza. Então, nós temos que lidar com essa incerteza e saber que, essencialmente, todos os modelos são errados. O que quer dizer que todos os modelos são errados? Que todos os modelos têm erro. Tem esse erro padrão, tem essa incerteza. Só que alguns deles são úteis. E porque o que torna um modelo útil? Aí vem a segunda grande questão. A gente tem que lembrar que todos os modelos são errados, mas a pergunta crítica é: o quão errado o modelo tem que estar para ele não ser útil? Ok? Ou seja, a gente sabe que nossos modelos eles têm erro, a gente sabe que nossos modelos têm incerteza, mas o que a gente tem que fazer é, a nossa função de treinamento, aquela função F maiúscula, ela tem que conseguir aprender modelos otimizados para minimizar essa incerteza. Nós não conseguimos eliminar a incerteza. É impossível eliminar a incerteza. Impossível. Mas nós temos que otimizar a nossa função de treinamento para que o modelo que ela vai criar, o conjunto de parâmetros, ele gere margens de erro que sejam aceitáveis. Ok? Margens de erro que a gente consiga utilizar os nossos modelos de C com alguma segurança. Bom, continuando. Por fim, como que se aplica os modelos de inteligência computacional? Então, a gente vai definir qual é o problema que a gente quer resolver, defina quais dados que eu tenho em mão, avaliar se é necessário melhorar a qualidade dos dados, né? Eu preciso ter uma base de dados para poder treinar os meus modelos.
Definir uma abordagem. Aí eu vou escolher qual que é a função F maiúsculo e qual que é a função F minúsculo. Qual que é a minha função de treinamento, qual que é a minha função de inferência. Aí nós vamos ver que existe um zoológico gigantesco de tipos, de métodos de inteligência artificial. É disso que se trata a nossa disciplina de introdução à inteligência computacional. Então, aí eu vou treinar os meus modelos, vou avaliar e vou ver se aquele modelo, a incerteza dele é pequena o suficiente para resolver o meu problema. Se não, eu volto lá no passo 2. Vou olhar os dados, depois vou tentar uma outra abordagem e vou fazer isso aí até que eu tenha um modelo que seja preciso o suficiente, ou seja, que tenha pouca incerteza e eu consiga confiar nele e implantar essa solução na prática. Para concluir, galera, a inteligência computacional é uma tentativa de criar modelos computacionais que imitam a capacidade humana de aprender, de decidir e de resolver problemas. A autonomia é a palavra aí, ó. A gente tem que dar alguma autonomia ao problema. Então, o aprendizado de máquina é um conjunto de técnicas que faz com que os algoritmos eles sejam capazes de aprender a partir de dados, ou seja, eu não preciso mais de programar aquele algoritmo, eu preciso ter dados para que o algoritmo aprenda a solucionar o problema. Isso é o aprendizado de máquina. E aí, gente, existem inúmeras abordagens, ou seja, algoritmos de aprendizado e de inferência, de tipos de modelos de conhecimento, cada um deles tem suas aplicações. A gente ficaria aqui, gente, meses, anos, para tentar esgotar todo o conjunto de possibilidades de algoritmos de aprendizado e de algoritmos de inferência. Isso não é o objetivo da disciplina, afinal ela se chama introdução, não é de graça. A gente está aqui para dar uma visão geral, uma visão que permita que vocês consigam aprender depois outras abordagens sozinhas, baseados nas principais e mais consagradas técnicas da inteligência computacional. Então, tudo isso depende de qual aplicação, do contexto do problema, dos dados que você tem disponíveis para fazer isso. A inteligência computacional, ela é uma disciplina nova, ela é uma disciplina que está em franca expansão, todo dia surgem novas técnicas, dependendo do tipo de dados que você tem, dependendo do tipo de problema, dependendo de quais são as restrições que você tem em mãos. E a gente não consegue acompanhar todas as inovações que acontecem. A inteligência computacional é um oceano. A nossa disciplina aqui ela é um laguinho, só para introduzir as principais técnicas. Ainda assim, ela nos provê de ferramentas para a gente poder expandir o nosso conhecimento, expandir também a nossa percepção sobre o que é inteligência, sobre o que é conhecimento, sobre o que é aprender, sobre o que é raciocinar. Eu gostaria muito que vocês utilizassem essa disciplina, não só para aprender uma sequência, mais algoritmos na sua biblioteca de algoritmos, para você ficar decorando técnicas. Não, longe disso. Essa disciplina, ela tem a obrigação de mudar a forma como a gente encara o mundo, porque a gente vai refletir sobre inúmeras coisas que a gente faz e que a gente não se dá conta, sobre coisas que aconteceram com o mundo, de como que o mundo, como que a natureza, ela é um mecanismo de otimização, como que a natureza ela resolve problemas e como que tudo isso influencia na nossa vida. Então, sempre a gente tem que tirar um conhecimento para além do óbvio, para além da resolução de problemas. A gente tem que capturar qualquer essência, qualquer a sabedoria subjacente naquela questão. Então, senhores, vai ser um prazer estar aqui com vocês durante essa disciplina e até breve. Falou, pessoal!